Meus amigos feras, aqui é o professor Diego Assis para a nossa primeira aula de História do Brasil, do nosso módulo completo. Até o final do ano de 2023 nós teremos todas as aulas de História do Brasil, História Geral, para você que vai fazer Enem e principalmente aqui na aula de História do Brasil, para o pessoal que vai fazer concurso público, principalmente na área das polícias militares. Pernambuco, Paraíba, entre outros. Então, sem mais enrolação, vamos dar início aí à nossa aula de História do Brasil. E que, para quem vem num contexto de Enem, é interessante que você tenha a visão de que essa aula ela é uma continuação da nossa aula de grandes navegações. Lá naquela aula, eu expliquei para vocês sobre os projetos ultramarinos português e espanhol. E aqui se faz necessário a gente entender. Então, por que eu tenho um mapa mundo e ele começa a dar um foco ali no entorno do mar Mediterrâneo? O sonho de Portugal, desde 1385, depois da Revolução de Aves, era justamente encontrar uma rota alternativa para as Índias. Essa rota, quando entra na Europa, ela está sob o monopólio das cidades do norte da Itália. Então, essa rota ela vinha da Índia, as mercadorias, por terra, e vinha para essas regiões aqui, ó, mas sempre para a Itália. E da Itália que havia uma distribuição. De maneira que, para os portugueses, essa região do mar Mediterrâneo ela estava proibida, já que os portugueses, quando fazem sua guerra de reconquista, isso é, eles conseguem sua independência em relação aos grupos mouros, ou seja, a região do norte da África e da Península Ibérica, que era controlada pelos islâmicos, os portugueses expulsam eles dessa região da Península Ibérica, de maneira que eles não podiam vir fazer comércio no mar Mediterrâneo, já que esses mouros controlavam essa região e eles só queriam fazer comércio com as cidades italianas. Então, solução alternativa, isso é cobrado em prova de SSA, agora é o SSA2, isso é cobrado em prova da SPSEX, entre outras coisas mais. Qual a rota alternativa de Portugal? É essa aqui, ó. Exatamente fazer a circunnavegação da África. O problema é que, para isso, Portugal teve que despontar sobre vários outros aspectos. E aí vamos entender primeiro, depois a gente fala dessa rota passo a passo. Por que Portugal é considerada aí a pioneira nas grandes navegações e nos descobrimentos? Primeira coisa, a localização geográfica. Como Portugal só pode comercializar com a Espanha, que está aqui, e aqui eu tenho Portugal, era necessário para Portugal, então, navegar. Navegar é preciso de necessário ou de objetividade. Aí fica sempre aquela situação. Então, ele não pode passar aqui, a gente já viu no Estreito de Gibraltar, desculpa, Gibraltar. Acabei de dar uma aula de pré-história em outro lugar aqui, aí eu fiquei perdido. E então Portugal sobrava navegar. A localização geográfica, então, lançava ele ao mar. A centralização política, eu citei para vocês, olha, pós-revolução de Aves, e a formação do absolutismo, 1385. Então, o termo correto é absolutismo. Isso vai ser importante lá pela quarta parte dessa aula, não da parte 1, né, desse vídeo que você está vendo. Esse vídeo está sendo fragmentado em 7 partes. 7, meu Deus, deixa eu confirmar aqui minha colinha. São 7 partes. Então, lá pela parte 4, 3 e 4, eu vou precisar que vocês lembrem dessa visão aqui da centralização política. E os avanços tecnológicos, isso vem caindo assim, nessas provas militares muito fácil. As SPSEX nem se fala. Então, Portugal consegue, não é que ele inventou, cuidado, porque lá teve uma questão que eles botaram que os portugueses inventaram a bússola. Quando está falso, a bússola é uma invenção chinesa e que data do século I depois de Cristo. Não tem nada a ver. A mesma coisa a pólvora. Então, a pólvora foi importante para quê? Os navios que iam sair do porto e iam para regiões distantes, eles tinham que se defender de outros navios. As cartas náuticas seriam desenhos especificando onde existia bancos de areia em determinadas regiões, qual porto mais interessante a ser atracado, para que não existisse nenhum tipo de complicação por parte dos
e navegantes. Então, um banco de areia, como eu falei, um paredão um paredão não, né? Uma estrutura de arrecifes ou alguma coisa do tipo. Conhecimento das correntes náuticas, afinal de contas, o navio se move com a força do vento e as correntezas também seriam interessantes, correntes marítimas. E o astrolábio, que é esse instrumento que vocês estão vendo aqui, que ajudava na navegação ou na orientação, era um equivalente mais ou menos ao GPS. Isso tudo junto com todos os outros instrumentos, né? As cartas náuticas e as correntes marítimas. A bússola, juntamente com o astrolábio, serviria para nos guiar. A bússola sempre aponta a sua agulha para o norte. O astrolábio é principalmente para navegação utilizando as estrelas, navegação à noite. Vou botar aqui orientação, de orientação. E a Escola de Sagres, região de Portugal, a qual havia uma troca, uma intensa troca de conhecimento. Essas cartas náuticas eram vendidas, entre outras coisas mais. Então, só aqui eu tenho 3, 4, 5, 6 características que fazem ou que são considerados avanços tecnológicos. Colocou Portugal como pioneiro. Se você parar para pensar aqui na minha imagem, por que a Espanha não fez isso? A Espanha só vai conseguir se livrar dos mouros, que estavam aqui no sul da península, apenas em 1492. E ela vai fazer isso, eu vou precisar dessa data mais para frente. Então, tudo ainda é só introdução. Tudo ainda é só introdução. Olha só, prova militar cobrando isso para vocês. Vocês precisam saber que Portugal passa quase um século para sair de sua região e chegar até as Índias. Não é que ela vai de uma vez. Eles mandam um navio, conquistam uma região, volta. Mandam um navio, conquistam uma região, volta. E nesse ínter ele vai controlando regiões importantes, como Ceuta, que fica no norte da África. E era reduto árabe, vou botar aqui. Normalmente eles usam essas palavras, reduto árabe, um texto escrito muito antigamente, aí acaba marcando. Então, Ceuta é a primeira região. Essex ESA cobrou exatamente isso numa prova. Acabei colocando, inclusive, lá no comentário da questão, isso aqui. Só não me pergunte o ano, mas tem vídeo aula sobre isso também, no comentário dessa questão. E depois, os arquipélagos da Ilha da Madeira e de Açores, que são chamadas de ilhas do Atlântico. Depois, o Cabo Bojador. Depois, a região do Zaire. Aí vem o Cabo das Tormentas. Você tem que saber que foi o Bartolomeu Dias, ou seja, o indivíduo que faz a travessia. Por que era Cabo das Tormentas? Porque todo mundo tentava atravessar, tinha dificuldades, não conseguia, o navio era destruído, já que o Cabo das Tormentas é essa região aqui, exatamente aqui, que faz a fronteira do Oceano Índico ao Atlântico Sul. De maneira que, quando o Bartolomeu Dias atravessa, ele rebatiza o Cabo das Tormentas. Tem que saber disso, tem que saber disso. E passa a se chamar de Cabo da Boa Esperança. Já estou esperando aí vocês reclamando, porque esse azul aqui com o vermelho não deu legal, né? Vou só finalizar aqui. Boa Esperança. Então, vou fazer prova do Enem. Isso daqui é só introdução para você entender. É o processo de preâmbulo africano ou circunnavegação da África. Agora, você que vai fazer uma prova militar tem que dominar esses conceitos todos aqui. A descoberta da Índia em 1498, Vasco da Gama. E aí, o que é que Vasco da Gama queria, né? O que é que os portugueses queriam com a Índia, que eu nem falei isso. As famosas especiarias, seriam aí cravo, pimenta, noz moscada, ou como diria o queridíssimo Jacan, pompeiros. Isso era importante, os motivos que levavam esses temperos, eles eram muito requisitados na Europa. Essa expedição do Vasco da Gama, que chega a Goa e Calicut em 1499, ela teve um lucro de mais de 200%. Faz multiplicar aí para cada R$ 1 investido vezes 20, seria o lucro aí. E você coloca aqui o valor inicial do investimento. Já é no dia 12 de outubro de 1492
Quem chega é Colombo por uma expedição espanhola. Pela Espanha. Colombo não é espanhol, mas ele chega à região na América Central. Por quê? Enquanto que o mar Mediterrâneo está fechado, Portugal está fazendo a circunnavegação. No ano em que os espanhóis conseguem se livrar dos árabes que controlavam a Península Ibérica, a Espanha resolve então fazer sua viagem em linha reta. O intuito do Cristóvão Colombo era chegar à China. Se a Terra é redonda, ele ia conseguir. Se ele fosse direto aqui, de repente ele chegaria a essa região. Qual o problema? Chegando à Índia, a China, ele sabia que a Índia ficava ao lado, porque ele tinha lido Marco Polo, tinha ido alguns séculos antes, um século antes, a essa região. Qual a dificuldade aqui? Ele calcula errado a esfericidade da Terra, no meio do caminho tinha um continente que não era descoberto por ninguém, isso vai ser um problema. Eu quero então que você fique com isso aqui na cabeça. Esse lado de cá agora é controle português e agora a Espanha está controlando essa região. Isso vai ser importante mais para frente. Eu preciso que você domine isso. Por quê? Por conta dos tratados de Tordesilha e antes a bula Intercoetera. A região, então, é essa agora que a gente vai começar a observar. As Antilhas, região controlada inclusive depois pelos holandeses. Aqui eu tenho os principais redutos espanhóis. Potosí, o Império Inca, os Astecas, só para você ter uma noção. E que no futuro a expedição do Cristóvão Colombo ela vai legar, ou seja, entregar aos espanhóis isso aqui, olha, a bagunça, né? O vice-reino do Rio do Prata, o vice-reino do Peru, vice-reino da Nova Granada, vice-reino da Nova Espanha, são os nomes dados aos domínios espanhóis. Perceba como a Espanha tem domínio. E aqui o Brasil. É claro que esse mapa já é um mapa bem mais avançado, mas eu queria lembrar a vocês que fica parecendo que não tinha nada aqui nessa região, quando geralmente a gente está dando aula de história do Brasil, que a gente foca só, obviamente, na administração portuguesa, e já é demais, né? Diga-se de passagem. Então, pessoal, o que a gente vai ver daqui a pouquinho na próxima aula, na parte 2? Você vai ver justamente o Tratado de Tordesilha e o período conhecido como período pré-colonial. Espero que tenha sido a contento. Desejo a todos bons estudos. Até o próximo vídeo.